que está no livro de Gálatas, capítulo 5, versos do 13 ao 15. Eu gostaria que você fosse para Gálatas, capítulo 5, versos do 13 ao 15. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede, antes, servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, pensando na nossa temática, no nosso tema, o futuro da igreja e a igreja do futuro, a parte 2, eu estive aqui também ano passado, pude ser abençoado pelas palavras, as pregações em Deuteronômio do pastor Pedro, pude ser abençoado pelos outros também que palestraram, né, pela manhã, pela noite, e a gente quer agradecer a Deus por esse tema, porque faz a gente pensar. Mas uma das coisas foi muito importante para mim na reflexão sobre o tema. Aí eu explico para vocês. O futuro sempre gera em nós preocupações. Uma coisa comum entre nós, ficarmos preocupados com o amanhã. Nós fomos advertidos quanto a isso, que não deveríamos guardar essas preocupações, mas nós nos preocupamos, temos preocupações com o amanhã. Todos nós temos preocupações diversas com respeito ao futuro, em diversos aspectos. Entretanto, o futuro da igreja, teoricamente, não deveria gerar em nós preocupações, desde que profeticamente, posicionalmente, a igreja está segura debaixo das mãos daquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, a saber, Jesus de Nazaré. Então, neste sentido, né, eu descanso quanto a essa preocupação e, no que diz respeito a esse entendimento, nós somos unânimes quanto a essa preocupação. Estamos seguros, está tudo sob controle. O Senhor continua reinando, continua e continuará por toda a eternidade soberano sobre a vida da sua igreja. Jesus de Nazaré assegura com a sua própria mão. Por essa razão, a preocupação com o futuro da igreja, nesse sentido, parece ser contraditória. Porém, a igreja, como uma organização, tem demandas que naturalmente exigem de sua gestão planejamento estratégico. Então, isso aqui já leva a gente para um outro patamar no entendimento do termo da palavra igreja. Queremos dizer com isso que a igreja, como organização espiritual, é repleta de pessoas que, com seus dons espirituais, organizadas no contexto eclesiástico, precisam de ações concretas, direcionadas, planejadas e articuladas no sentido de ser ela, a igreja, bem-sucedida no cumprimento de sua missão e no alcance da sua visão. É isso que nós entendemos. A igreja precisa se organizar, a igreja precisa se preocupar com uma série de mudanças que, quer queiramos, quer não, nós vamos ser impactados por elas e elas vão mexer conosco e nos tirar da nossa zona de conforto. O problema aparente, no entanto, quanto à palavra igreja aqui, nesse sentido, é de definição do termo. Portanto, afirmamos que neste instante, o sentido de igreja aqui colocado, como organismo e como uma organização. Afinal de contas, a igreja local é local e ela é também universal. Desta maneira, logo se percebe que a igreja, no sentido universal, como propõe a boa eclesiologia, tem o seu futuro guardado nas mãos de Deus, o que implica em dizer que nós não deveríamos carregar o peso da preocupação com o seu futuro, tendo em vista o fato que o seu futuro já está profetizado e aguardando o seu cumprimento escatológico. Porém, em seu sentido local, enquanto as profecias não se cumprem, a igreja é um organismo vivo, composto de pessoas redimidas, ou não, sendo socialmente uma organização de pessoas, tendo assim a necessidade de planejamento estratégico e a fim de que consiga ser bem-sucedida na realização de sua tarefa no meio social em que está inserida no contexto atual. Logo, é neste aspecto que a palavra igreja está sendo utilizada aqui. Isto posto que o que a igreja faz agora tem um papel decisivo no tipo de herança
eclesiástica que deixaremos para as próximas gerações, conforme é a realidade da preocupação do tema proposto nesses 2 últimos anos pela nossa associação. Portanto, algumas sugestões serão trazidas aqui com o presente intuito de responder à questão proposta, a saber, o que deve se fazer para prevalecermos num momento como esse e permanecermos, que foi outro verbo utilizado ontem aqui, permanecer como igrejas batistas regulares, unidade de propósito. Isso nada a ver com uniformidade, mas o fato de nós termos o mesmo propósito, que é glorificar a Deus e edificar as pessoas que se converterem no nosso meio. Antes de propor 5 conselhos que nortearão de maneira prática esta palavra e darão resposta a esta pergunta, gostaria de observar mais de perto o texto aqui que foi dado, para que ele não seja chutado nesse instante. O texto que foi compartilhado com vocês, Gálatas 5, versos 13, do 13 ao 15. Tem um PowerPoint que vai nos ajudar, pelo menos para a gente não ficar o tempo todo olhando para mim, melhora, você olha para cá, mas eu gostaria que nós pudéssemos observar nesse momento justamente isso, chamados à liberdade. De acordo com a leitura do texto, o nosso escritor aqui, sagrado, o apóstolo Paulo, há uma discussão sobre qual a Galácia que está sendo escrita esse texto, se essa aqui é o primeiro texto escrito pelo apóstolo Paulo, ou Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, mas o que nós temos aqui é um momento muito importante na escrita da epístola, quando o apóstolo Paulo escreve para os Gálatas, e ele vai exortar esses irmãos quanto ao perigo que o evangelho da graça sofria. Inclusive, é uma exortação admirável feita por Paulo a Pedro, exortando o próprio Pedro quanto ao fato de que a dissimulação de Pedro foi tão grande que o próprio Barnabé se sentiu motivado a se comportar do mesmo jeito. E Pedro exortou a Paulo, porque Paulo exortou a Pedro, porque viu que Pedro se tornara repreensível. E publicamente, diante de todos, Pedro vai ser exortado pelo próprio apóstolo Paulo, Pedro, que é uma das colunas da igreja, um discípulo querido do Senhor Jesus Cristo. Esse livro, então, vai mostrar esse dilema entre a lei e a graça. A lei e a graça. E vai mostrar que os homens são salvos não por obras da lei. Eles não se mantêm salvos por obras da lei, mas sim pela manifestação poderosa da graça de Deus. Homens são justificados pela fé em Jesus Cristo e desenvolvem suas vidas cristãs através do relacionamento com Jesus Cristo. Agora, pensa comigo aqui nesse parágrafo que nós escolhemos aqui, do capítulo 5, porque o apóstolo Paulo está chegando ao final da epístola. E ele vai tratar sobre a carne e o espírito, e ele vai fazer essa abordagem ao final do livro. Mas aqui especificamente, o apóstolo Paulo, que começou no verso 1 dizendo: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, isso dentro do contexto que eles não deveriam ficar presos a um jugo de escravidão à lei de Moisés como meio para a salvação, de modo que não era a observância da lei que levaria o homem à salvação, mas a fé tão somente em Jesus Cristo, em Jesus de Nazaré, para que o homem pudesse ter a salvação e a santificação num processo contínuo em sua vida, pela ação do Espírito dia a dia. De modo que a missão, a gente já podia pensar aqui, que a missão não está simplesmente, como vínhamos conversando no carro, no ato de falar do Evangelho para as pessoas e amontoá-las dentro de um prédio chamado igreja. O processo é contínuo, insiste e implica em longevidade, o que significa dizer que vamos precisar de um trabalho continuado por muitos anos. Senão, nós nos frustramos, nós nos acabamos no processo. Então aqui dentro do próprio texto, o apóstolo Paulo, no verso 13, de maneira enfática diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Esse é o primeiro tópico que eu gostaria de destacar aqui, o primeiro pontinho que eu gostaria de destacar no texto, do próprio texto. Chamados à liberdade. Chamados à liberdade.
O verbo aqui, chamado, né, a palavra kalel, esse verbo está no auristo do indicativo passivo. E é muito interessante observar isso aqui dentro do contexto. Por quê? Porque esse auristo é traduzido justamente como um passado que tem efeitos continuados no presente. Então pensa bem, vós, porém, irmãos, fostes chamados. E essa é a ideia de que algo aconteceu no passado e continua a ter efeitos no presente. E não somente isto, está no passivo também, porque ele está sofrendo a ação. Vocês não se chamaram, vocês não se auto-intitularam, vocês foram chamados por Deus. Sendo que está no passivo, eles não chamaram a si mesmos. Foi uma obra do próprio Deus, o que implica que a salvação e o processo de santificação estavam intimamente ligados a esse chamado de Deus. Foi o Senhor Deus que os chamou, e os chamou para a liberdade. Essa é uma questão também importante, vocês são livres, e ele vai dar maior explicação a isso, porque ao redor de liberdade poderíamos colocar vários termos que vão fazer com que essa palavra seja explicada, para que não fosse mal compreendida, como as pessoas costumam mal compreender no processo de suas próprias análises, enquanto elas vão crescendo ou desenvolvendo suas vidas cristãs. Mas preste atenção, vocês foram chamados à liberdade. Fomos chamados para sermos livres. Inclusive, há aqui um termo que é traduzido por porém, uma conjunção adversativa enfática. Então você tem aqui uma ênfase significativa. Vós, porém, irmãos, fostes chamados à liberdade. Vós, irmãos, fostes chamados, pois vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, e essa ênfase que ele dá aqui, para que não reste dúvida, e o contexto posterior vai mostrar isso na explicação das obras da carne e do fruto do Espírito, essa ênfase fique muito clara no sentido de liberdade que ele quer dar dentro do próprio texto, falando para irmãos altamente influenciados pelo legalismo judaico primitivo, nessa década de 40 e 50, nesse processo de transição na igreja primitiva. Aí o que é que você tem aqui? Uma ênfase. Não useis. É a próxima palavra que eu gostaria de destacar para vocês. Vocês podem observar aqui que ele vai dizer, porém, não useis a liberdade. E o termo aqui usado, o termo não usar, aqui usado nesse momento, deve ser compreendido no sentido de um lugar do qual se faz um ataque. Uma base de operações, pensa comigo aqui, uma base de operações, de onde procedem os ataques. Seria uma espécie de porta-aviões. E o que o autor está dizendo é que a liberdade que vocês têm não deve ser utilizada para que vocês deem ocasião. Então, não dar ocasião é a palavra que está em destaque aqui agora. E essa palavra em destaque, ela tem essa ideia de porta-aviões, né? Estudando a geografia, nós vamos observar que os americanos, após a Segunda Guerra, eles vão restaurar o Japão e vão estabelecer bases militares em toda a geografia do Japão. O Japão não tem muito território, então há muitos porta-aviões. E qualquer ameaça, como surgiu há pouco tempo da Coreia do Norte, os porta-aviões já se deslocam e dos porta-aviões nós temos bases de operações para ataques imediatos. A ideia aqui de não usar a liberdade como um porta-aviões, como uma base de operações para a carne. A liberdade nunca poderia ser aquele ambiente em que nós, como crentes, utilizaríamos para a libertinagem, para a licenciosidade. É muito importante que nós possamos considerar isso. Alguns esquecem no processo. Então, livres para servir. Livres para servir. E é assim que ele vai impor o terceiro aspecto que eu gostaria de destacar, a liberdade para servir. Sede servos uns dos outros pelo amor. Você pode observar aqui no texto justamente isso. Não useis da carne
não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Você observará que aqui nós temos um imperativo, de modo que o verbo está no presente, imperativo, o que significa dizer que sede não é o que eu estou sentindo aqui agora. Sede é um imperativo, uma obrigação, o que implica dizer que servir é uma obrigação. Este serviço, outra coisa que você deve observar, deve ser para a vantagem dos outros. Porque aqui, aliado com o imperativo, nós temos um dativo de vantagem. O que significa isso? Servir para a vantagem dos outros. Então, a liberdade, e esse porém que é colocado como enfático, não deve ser usado como uma base de operações para todo procedimento carnal, mas deve ser utilizado como uma base de operações para o serviço de amor abnegado ao próximo. Olha que coisa bonita, que coisa poética, que coisa desafiadora e que coisa imperativa para os crentes. O que deve ser feito? Servir para a vantagem dos outros, pelo amor. Uma manifestação de amor nos relacionamentos entre crentes. O que significa dizer que os crentes lá, com suas visões judaicas, miscigenados ou influenciados pelos judaizantes primitivos, os crentes que, por sua vez, compreendiam a vida e a visão na graça de Deus, eles estavam misturados. E ali dentro, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que esses crentes nunca deveriam usar a liberdade que tinham para dar ocasião à carne, mas deviam sim usar a liberdade que tinham para se tornarem servos amorosos uns dos outros. E isso faz sentido como herança que nós queremos deixar para os nossos filhos como igreja. Isso faz sentido para nós como um enfático imperativo do Senhor e que pesa sobre nós para a nossa preocupação com o tipo de igreja que nós deixamos para os nossos filhos. Agora, veja a continuidade. Por quê? Porque a lei se cumpre pelo amor ao próximo. Então, a materialização da vida cristã santificada no exercício da liberdade gerada pela graça em Cristo Jesus deve produzir amor. Mas ele vai fazer uma citação no texto aqui, ele diz: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas no verso 15, que é o que eu gostaria de destacar, ele vai chamar a nossa atenção para o fato de não vos mordam, Gálatas, nem vos devorem uns aos outros. Isso aqui é muito interessante, sabe por quê? Porque nós temos aqui diante de nós, na tradução do texto, um presente conotativo, sempre utilizado em tradução de condicionais. E aqui é uma condicional de primeira classe. O que significa dizer que esse se não é dúvida, não havia dúvida de que eles estavam se tratando mal, de que eles estavam se mordendo e devorando. Então, se porém vós vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então aqui temos uma sentença condicional, o que significa dizer que não há dúvida de que essas pessoas estavam vivendo entre elas. E o clima era ruim, era um clima de desconforto, era um clima desgastante, um clima que é ruim. Sinceramente, eu quero pegar esse clima aqui para dizer para vocês que é muito difícil você estar dentro de uma igreja, você ir para um culto, né? Veja como é chato, você vai para o culto e parece que as pessoas vão lá com lupas para ficar olhando sua vida, para ficar medindo sua calça, para ficar medindo o tamanho da sua gravata, para ficar olhando para o seu cabelo, para ficar olhando para suas coisas. E eu quero dizer para vocês que muitas vezes o que se constrói dentro dos nossos relacionamentos são coisas ruins. Eu vou compartilhar com vocês aqui, eu vivi muito tempo dentro de nossas igrejas e olha, tantos anos, eu sou um menino, faz 21 anos. Aí eu me formei no seminário, e estou há 21 anos no ministério pastoral, servindo dentro de igrejas, mas sabe que, confesso para vocês, que uma das grandes preocupações que eu passei a ter na minha vida nesses últimos anos é com meus filhos. Assim, meu Deus, o que é isso que eu estou vivendo? O
O que é isso que eu estou fazendo com a minha família? Para onde eu estou levando meus filhos? Olha o que está acontecendo, olha o que as pessoas fazem. Como que pode que as coisas são ditas tão claramente na palavra de Deus? Como que nós temos o Espírito Santo de Deus e nos tratamos assim? Como que nós ficamos nos mordendo e devorando? Para voltar ao texto e não ficar falando das minhas coisas. Não vos mordeis, nem vos devorais uns aos outros. Não devorem uns aos outros. E é interessante aqui porque o texto aqui traduzido, né, dentro desse presente conotativo condicional, essa ligação condicional aqui do texto, que implica em que isto estava acontecendo, o que nós podemos ver é que a ideia dos verbos aqui traduzidos, morder e devorar, é a de animais selvagens, engajados numa luta mortal, até que ambos se destruam. Olha o que ele faz, ele constrói o texto de tal forma que ele bota as palavras ao lado, morder e devorar, esses dois verbos, e junto com as outras palavras do texto, ele forma aquela ideia que os estudiosos apresentam como dois animais selvagens. Tem uma figura aqui, ó, são dois animais selvagens, está vendo? Outro dia eu vi um leão e um tigre assim, lutando em imagens, é uma coisa terrível. Eles não se rendem, irmãos, eles se matam, eles se mordem. Olha isso aí é nada, eles ficam aos pedaços, eles são de raça, você está entendendo? Eles são selvagens, eles não são vira-lata que você bate o pé e ele corre, não, eles são selvagens, eles são violentos. O leão que eu vi lá na imagem, ele dava uma patada assim no rosto do tigre, e o tigre era muito mais forte do que ele, porque parece que era mais velho e mais forte, e o tigre então mordia com violência e ficaram os dois violentamente. Quando eu estava em Natal, nós tínhamos um acampamento muito bonito chamado Mardunas, e hoje é um hotel, na Lagoa do Bonfim, e nós começamos a alugar aquele acampamento para fazer os retiros de nossa igreja. E eu me lembro que a gente começou a ir fazer o retiro lá da igreja, e a gente foi jogar bola, e eu me lembro que jogando bola ali, a bola caiu lá dentro do mato, lá longe, algum daqueles usineiros, né, chutou a bola, ela foi lá dentro da floresta, e eu fui buscar dentro do mato, e eu saí caminhando pelo mato. Eu me impressionei com uma cena que eu nunca vou esquecer. Ao sair pisando no mato descalço, eu vi uma cobra com um significativo tamanho, seca, morta, e um gavião também seco, morto. Os dois, o gavião pegou a cobra mordeu o gavião, e os dois ficaram ali até morrer. Olha só que texto interessante que temos aqui. O que podemos ver? Passa mais um para você ver aí. Esses dois aí, ó, são os que mais matam na savana. Os dois que mais matam na savana. Lutando violentamente até se destruírem, até matarem um ao outro. Mas tem mais um, vê só essa outra aqui, ó. Ó, esses também são muito violentos. Esses são violentos. E é interessante como que a falsidade está implícita. Paz, irmão, né? Graça e paz, irmão. E o outro, paz, meu querido, mas por trás cada um com uma ferramenta cortante para desgraçar a sua violência. Já pensou que coisa, quando a gente está falando de igreja, que os comportamentos das pessoas acabam ficando assim no decorrer dos anos. Já pensou quantas experiências, né, que a gente às vezes vive na vida da gente, fica tão abatido, triste. Quantas pessoas desistindo do ministério, indo procurar outra coisa para fazer. Quanta tristeza, quantos filhos machucados, quantos pastores que perderam suas famílias, quantas esposas de pastores magoadas, que sofreram tanto, que choraram tanto. Quanta dor sobre pessoas que se dispuseram a servir e amar no ministério, na obra de Deus. Aqui nós temos isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês sobre isso aqui, para a gente já ir seguindo adiante, para eu não me estender demais. Desde 1994, eu participei dos congressos de pastores e líderes em Fortaleza, na IBC. E fui muito abençoado e bem instruído ali no quesito liderança, pelo pastor Armando Bispo, conhecido aqui de São Paulo.
pastor Armando Bispo. Eu arrumei muito problema por isso. Me lembro do professor de seminário me dando a maior bronca porque eu estava faltando uma aula de seminário para viajar de Natal para Fortaleza para assistir o EPL. E olha, aquilo era tão abençoador para a minha vida. Eu era novinho, estava no seminário ainda. Eu estava aprendendo as coisas, querendo saber sobre liderança, querendo ler sobre liderança. Eu comecei a beber coisas sobre liderança naquele tempo. Arrumei muita encrenca. Ficava queimado. Eu também não chamo você para você pregar porque você foi lá naquele lugar lá, daquele famigerado. Esse tipo de coisa. Ainda nos anos 90, eu participei de uma conferência missionária com o já falecido pastor Edson Queiroz, muito envolvido com missões e conhecido no Brasil. E fiz, naquela ocasião, a leitura de um livro. O livro... o pastor que palestrava no dia naquele ano, disse assim: quem não leu este livro está em pecado. Ele disse, eu voltei para casa e disse, não, eu vou me purificar do meu pecado e vou ler o livro. Eu li o livro. O livro, você pode detestar e me detestar por isso, mas foi Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. E depois que eu li o livro desse homem, eu estava trabalhando no meu primeiro ministério na cidade de Mossoró. O Senhor me tirou da cidade de Mossoró e logo após a leitura do livro, eu voltei para minha cidade natal, Recife, e comecei uma nova igreja batista regular, com o apoio da minha família, com o apoio das igrejas e irmãos queridos do Nordeste brasileiro. Nunca vou esquecer isso. Eu ouvi, eu li, eu me senti tocado, me senti chamado e me dirigi na direção de um novo projeto de vida, de um novo projeto para o meu ministério, e fiquei lá por 17 anos até vir aqui. Quer que eu diga para você ainda outra coisa? Já no Recife, em 2006, fazendo parte de um grupo de pastoreios de pastores do MAP, aí em Recife, com o pastor Roger Smith, missionário americano da BWE, muito famoso lá em Recife, presidente, aquele que presidiu o meu concílio. Participei da conferência Summit 2006 da Willow Creek Association, por videoconferência. Isso aconteceu num lugar gostosíssimo, chamado Recife Palace Hotel. Essas conferências aconteciam num hotel famoso de Recife, na beira-mar de Boa Viagem, e foi muito impactante o que eu ouvi. Naquela ocasião, eu fui impactado por uma palestra de uma pessoa que eu nem conhecia direito, chamada Bill Hybels, pastor naquela ocasião da igreja de Willow Creek, de quem ouvi a respeito de 5 conselhos importantes para que se pudesse prevalecer no ministério, os quais passarei a mencionar agora para vocês, para a nossa reflexão. Confesso que nesses últimos 12 anos, o meu ministério esteve focado em 5 conselhos que eu gostaria de compartilhar para nossa reflexão nessa noite. O primeiro deles, se a gente vai passar aqui para o próximo slide, que vai chamar a nossa atenção, que é visão. Queria que você pensasse aqui que uma das coisas muito importantes que ele propôs naquela ocasião e que nós procuramos observar desde o ano 94 até o ano 2006, naquela junção de coisas e junção de influências sobre liderança, sobre como construir, como ser eu sozinho, num ambiente de poucas igrejas, fundando uma igreja, procurando não me desviar de caminhos santos e ao mesmo tempo procurando crescer na minha vida pessoal e ministerial. Então ouvi dizer justamente isso: você precisa ter visão, precisa saber claramente o que você quer. Hoje pela manhã nós fomos impactados pela palavra do pastor Tomé. Nós nos identificamos muito com o que conversamos. Ele vai pregar lá na minha igreja esses dias, com um tema específico que nós estamos tratando lá, a temática anual da igreja, mas essa identificação, e uma das coisas que ele propôs pela manhã, vai justamente alinhada com o que nós estamos propondo agora. Visão, irmãos, nós precisamos saber o que queremos, precisamos saber onde a gente quer chegar. Nós estabelecemos como declaração de visão, e eu decorei: a Igreja Batista Regular de Americanópolis está se transformando em uma comunidade de ministros de Cristo dentro do contexto metropolitano da cidade de São Paulo.
por meio da pregação do Evangelho da Graça, do ensino institucional das Sagradas Escrituras, para a transformação de vidas e o estabelecimento de novas igrejas. Visão, declaração de visão, saber o que quer, saber para onde está levando, poder dizer, pessoal, é por aqui, vamos. Como líder, as pessoas vão seguir, você vai na frente mostrando o caminho. Então, nós precisamos saber para onde estamos indo, precisamos saber o que queremos. A visão é o alvo de futuro, é aquilo que queremos ser. Missão, a missão, toda igreja tem a mesma missão. A missão é o que todos os ministérios são obrigados a fazer. A missão consiste em quê? Pregar o Evangelho, as pessoas se convertem e nós vamos passar um tempão das nossas vidas levando essas pessoas num processo de amadurecimento. Então toda igreja deve estar focada no processo missionário aqui, lá, em qualquer lugar, começando em casa, passando pelo trabalho da igreja, indo para onde quer que o Senhor nos mande. A verdade é que nós faremos discípulos. E o que significa isso? Leva o Evangelho, o camarada se converte, faz amizade, prega o Evangelho, o camarada se converte, verbaliza-se a fé, promove-se encontros em que você compartilha a fé, e essa pessoa então é inserida na comunidade cristã e começa um processo de edificação, o que nós chamamos de santificação. E é muito mais longo. Evangelizar é fácil, você vai ali, junta pessoas, prega o Evangelho, chama na frente, faz uma oração e pronto. Mas só que a longevidade do ministério está justamente no processo de discipular. E em Mateus 28, o que foi que Jesus disse? Discipular é ensinar a guardar o que Jesus mandou. Você não ensina a guardar o que Jesus mandou, sobrevoando um território, jogando folhetos e indo embora. E marcando lá, terra evangelizada. Você desce, você pousa, você fica, você interage. Então a missão, ela é igual para todas as igrejas. Você pode ter sonhos diferentes para o seu ministério. Realizações diferentes de acordo com o seu contexto. Porém, a missão, ela é igual para todos nós. Somos obrigados. Nós não vamos inventar a roda. Se for inventar a roda, vai ferir o princípio bíblico, o valor bíblico do que Jesus nos mandou fazer. Visão, então, a primeira coisa. A segunda coisa, formação de ótimas equipes. Eu tenho me esforçado muito nesses dias. Me esforçado muito. A ideia de fazer um time. Vocês que entendem de futebol, assistem futebol e jogam futebol, sabem que quando a gente vai jogar bola, a gente, para ganhar um jogo, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa formar um time. Então, eu preciso de um goleiro bom. Eu preciso de laterais bons, zagueiros bons. Eu preciso de meio-campistas, volantes, pegadores e volantes mais técnicos. Eu preciso de meias atacantes e preciso de atacantes. E quando eu tenho a junção disso de maneira harmoniosa, perfeita, cada um fazendo bem a sua função, qual é o resultado final? Sucesso, você ganha o jogo. Então você tem visão, mas você precisa formar equipe. Acho que uma das coisas muito importantes e que foi muito importante para mim foi ter começado meu ministério pastoral ouvindo o pastor Elci Wagner, meu professor no seminário lá em Natal, quando ele falava desde o princípio de construir equipe, fazer equipe. Você não sabe de nada, está começando agora, não sabe coisa nenhuma. Se junte a uma equipe. Então eu já durante o seminário fui fazer parte de uma equipe. Depois do seminário eu aceitei o convite para trabalhar em outra equipe. Então eu vi erros e acertos. E é sempre assim. Nós erramos e acertamos e seguimos debaixo da graça de Deus. Mas olha que coisa interessante, formar equipes. Vi uma equipe ser estragada. E vi uma equipe ser ampliada. Então aprendi o que deveria fazer e o que não deveria fazer. Aprendi que para formar equipe eu deveria ser o pastor do pastor que trabalha comigo. Para trabalharmos juntos, alguém tem que pastorear, nós pastoreamos uns aos outros. Mas precisamos considerar o fato de que o líder, o titular, como chamamos, ele precisa pastorear primeiro. Pastor Tomé citou isso pela manhã. Vou tomar café com a minha equipe, eu vou ficar com a minha equipe, eu vou cuidar deles, eu vou comer com eles, eu vou andar com eles, eu vou partilhar o púlpito com eles. Então você compartilha com a equipe, formação de ótimas equipes. Para ganhar o jogo, para jogar bem o jogo, você precisa... Desculpem, jogo, aqui, eu estou simplesmente querendo usar uma palavra específica, simplesmente para que você entenda que para a gente andar bem, a gente precisa de um bom time. Eu sou peladeiro de muito tempo. Você entra num time ruim, joga 2 minutos, sai 2 gols no instante, não é? Mas quando você entra num time que cada um sabe o que vai fazer, nós não perdemos fácil. Ninguém nos vence fácil. O nosso time ganha. E assim ganha-se o jogo. Quando nós falamos desse pensamento no que diz respeito ao ministério, nós precisamos de outros. Irmãos, eu não sei de tudo, eu não sou capaz de fazer tudo.
Pense num camarada que precisa dos outros. Eu preciso de outros pastores comigo, eu não sei viver sozinho. Eu me casei para não ficar sozinho. Eu tive 3 filhos para não ficar sozinho. Eu quero uma equipe, eu quero um time. E esse tem sido um momento muito importante para mim agora. Porque ministério é como casamento. Se você casa errado, dá um rolo, porque quando separa, prejudica tudo. Não é assim no casamento? A verdade é que no ministério, quando você bota outro pastor e outros pastores e não há identificação, o caos se instaura. E o que nós temos são ovelhas perdidas, e ovelha é feito filho, né? O pai bota o filho de castigo, o que é que o filho faz? Corre para a mãe chorando. Quando a mãe bota, ela corre para o pai. Já de pequenininho já sabe fazer a ruindade. Crente em igreja é assim mesmo. Se nós não estivermos unidos no ministério, na equipe, o que pode acontecer é justamente isso, essa divisão, essas coisas de procurar. Então, o respeito ministerial é muito importante na formação de ótimas equipes. Terceira coisa, a preparação de encontros memoráveis. Eu trouxe uma foto aqui da igreja. Domingo, nós tivemos um culto muito bom. Queria dizer para vocês que foi muito bom, a igreja estava cheia de visitantes. Olha, quando a gente terminou o culto, saiu todo mundo da igreja assim, todos a uma. Que bênção, foi muito bom, foi uma bênção, graças a Deus. Aí chega em casa, manda na rede social. Poxa, foi uma bênção, graças a Deus, glória a Deus. Simplesmente, em vez de brigar, em vez de ficar procurando futricas, as pessoas que se uniram, quiseram trazer as pessoas, se envolveram com o projeto. Nós precisamos ir atrás de pessoas, amar pessoas, queremos as pessoas. Sabe o que é que acontece? A mensagem é pregada, as pessoas se convertem, as pessoas aceitam convites, e vêm, e ficam, e voltam, porque elas estão vendo pessoas, como nós temos dito, nós queremos construir uma igreja, não para as pessoas ficarem se degladiando, mas para as pessoas servirem, amarem umas às outras. Nós, como líderes, somos agentes para isso. Nós que vamos proporcionar isso através das nossas atitudes com nossas ovelhas. Então é muito importante que eu entenda que devem ser feitos encontros memoráveis. Que durante a semana, hoje eu estava sentado em algum lugar e estava assim, pensando em como foi domingo, mas como foi, eu estou aqui com vocês, eu queria estar lá, eu queria estar vendo as pessoas, eu queria me encontrar com elas de novo, eu não queria perder o culto de oração quarta-feira, foi bom semana passada, foi bom semana retrasada, produzir encontros para melhor, não para pior, produzir encontros entre pessoas que elas vão lá para serem edificadas, e não para ficarem buscando futricas, fuxicos e tantas coisas que nós sabemos. Preparação de encontros memoráveis. Mas tem mais uma coisa que eu gostaria de destacar, que é levantamento de fundos. Irmãos queridos, nós hoje aqui vimos, fiquei muito impactado com a palavra do irmão aqui, lá de Belo Horizonte, né, da casa lá em Belo Horizonte, falou de planejamento estratégico. Precisamos de grana, precisamos de organização, precisamos juntar dinheiro. A gente não faz nada sem dinheiro. Eu vi um camarada citando coisas que eles faziam como universitários para levantarem dinheiro. Irmãos, nós não recebemos dinheiro de fora mais, nós não estamos mais naquele nível antigo de cruzado, que a gente ficava aqui esperando que $1 que custava 2.754 cruzeiros, que virou o RV, que depois vira real, e fica em paridade com o dólar. Não, irmãos, nós não temos mais o que vem de fora e que quando vinha era tanto. Não, nós temos que acordar para a grande responsabilidade que temos, levantarmos fundos, usarmos estratégias as mais diversas, as mais ousadas para nós levantarmos dinheiro. Temos medo, a gente tem medo, e o pessoal aí de outros grupos invadem a sociedade pedindo dinheiro, fazendo as coisas. A gente precisa ser capaz de entender que não há ministério sem dinheiro. O que é que você faz sem dinheiro? Como é que você vai fazer o trabalho aqui? Faz por amor, aquela coisa saudosista, faz, mas não tem longevidade, porque a gente precisa pagar conta, precisa pagar luz, precisa pagar o hotel quando sair daqui, entendeu? E para pagar tem que ter recursos, e para ter recursos a gente precisa se mover, precisa se mexer, precisa se juntar, precisa botar a mão no bolso, precisa ter foco, alvo, propósito de investir naquilo. Então, meus irmãos, desculpa, mas olha, tem coisas que a gente faz como grupo que qualquer uma igreja maiorzinha faria sozinha. Nós somos um grupo. Nós precisamos colocar força, mostrar força. Um dia, só aqui entre nós, está gravado, depois corta.
Um dia eu estava num hotel desses aqui, num evento aqui, aí alguém disse assim, ó, vocês estão aí com 500 pessoas. Pastor fulano de tal veio aqui sozinho, botou 2.000 pessoas. E vocês do Brasil inteiro não conseguem colocar 500 pessoas? Os próprios barmans, no cafezinho, discutiam sobre isso e eu ouvi. Aí talvez alguém usasse, muitos são chamados, poucos os escolhidos, para justificar o fato de que nós não conseguimos ser mais competentes na realização de nossos eventos, de nossas coisas. Eu não estou falando só disso aqui não. Para colocar 50 pessoas num aljubre, jovens do nosso grupo, é uma dificuldade. Tudo que a gente vai fazer é dificuldade, dificuldade, dificuldade. E uma das grandes dificuldades, recursos. Precisamos levantar recursos, sermos mais ousados no levantamento de fundos. Isso é prioridade. E por último, autoliderança. Autoliderança. Eu colocaria lá na primeira, autoliderança. Sabe por quê? Autoliderança, eu quero dizer para você aqui, de modo muito significativo. Eu passei esses 30 anos, últimos, próximo de 30 anos, vendo a igreja evangélica, vendo líderes na TV. Eu assisti muita coisa de grandes pregadores brasileiros que impactaram minha vida. Eu ouvi pessoas falando sobre casamento que até hoje eu acredito no que ele disse, para depois descobrir que o que ele disse não tinha nada a ver com a vida dele, porque o filho dele estava fumando maconha. Para depois saber que nada do que ele disse naquela pregação tinha nem um sentido de realização para a vida dele, porque ele abandonou a mulher dele para viver com outra mulher. Fora. Durante muitos anos, muitas pessoas perderam a oportunidade de continuar. A longevidade, meus amigos, está relacionada justamente a isso, a autoliderança. Quando eu abri aqui, uma coisa que eu queria que você desse destaque, quando você lembrar de mim, não se importa com a minha escola, não se importa com o meu sotaque, com a minha região, não se importa com nada. Mas eu queria que você se importasse. Faz 21 anos que apenas aquela mulher tocou no meu corpo. Só ela, mais nenhuma. Você entendeu? E quando eu estou falando de autoliderança, é que a continuidade, a longevidade está relacionada a isso. A longevidade ministerial, queridos irmãos. Porque senão nós nos desqualificamos no processo. E é patético você ver um cara querendo voltar depois que acabou toda a vida. Um pastor amigo meu lá de Recife disse: adultério é diferente de qualquer outra coisa, porque expeliu o líquido. E a verdade é que nós precisamos cuidar das nossas vidas, da nossa particularidade, para que nós tenhamos longevidade. Outras 5 coisas foram ditas durante esses 12 anos de congressos, e eu vou dizer para vocês. Sabe uma coisa que nós precisamos considerar? A avaliação. E 5 áreas importantes foram dadas para que nós pudéssemos avaliar. A primeira delas, multiplicação. Pensa aqui na ideia de multiplicação. A segunda delas, maturidade. A terceira delas, mutualidade. A quarta delas, ministério. E a quinta delas, mordomia. Vai aparecer aqui, do lado. Vai aparecer aqui do lado, está vendo? Multiplicação, maturidade, mutualidade, ministério e mordomia. Ela está relacionada ao próprio plano estratégico para a minha própria vida e para o meu próprio ministério. Avaliar a minha própria igreja. Então, nós precisamos parar com sinceridade para avaliar o quanto que nossa igreja é capaz de se multiplicar. Se formos sinceros com a nota é baixa, porque nós não temos nos multiplicado. Outra nota que sai muito baixa, maturidade, às vezes. As pessoas envelhecem e não se santificam, porque aprendem um sistema, um formato, e não aprendem a palavra. As pregações não explicam o texto. As pregações explicam formas de ser, com base, muitas vezes, no que a gente vai aprendendo e passando um para o outro dentro da nossa própria escolarização. Maturidade que se transforma em santificação progressiva, é o que muitas vezes nós precisamos ver melhorar, e nossa nota também seria baixa. Mutualidade, relacionamento bom entre pessoas, nos encontrarmos para melhor e não para pior. Ministério, serviço, uma igreja que vive como uma máquina de produzir serviço. Você viu que colocou lá em cima? Qual é o centro aqui? Vós, irmãos, sois chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede servos uns dos outros pelo amor. O amor se cumpre, toda a lei se cumpre pelo amor.
Então olha o que nós temos aqui: ministério, servir, sirvam uns aos outros, materializem o amor de vocês através do serviço de vocês. E por fim, mordomia, a administração do tempo, a administração da saúde, minha Coca-Colazinha básica, minha falta de cuidado e critério com a alimentação, meu tempo, meu dinheiro, cuidado com as minhas finanças. Muitas vezes eu não posso ajudar, não posso ofertar porque eu administrei mal. Avalie essa parte aqui e você verá que também nós temos muito para melhorar. Então guarda essas 5 coisas, guarda aqueles 5 conselhos e avalie quanto à sua própria vida o que você deve fazer. E eu gostaria de concluir agora, de maneira muito apelativa até, com algumas coisas que nos remetem ao texto e que fazem com que nós possamos ir para casa. Se você puder, anote. A primeira delas, diante de tudo que nos foi apresentado, tudo que está sendo visualizado nesses últimos dias, nesses 2 anos, eu gostaria de considerar com vocês que o chamado é a âncora do ministério. Aqui somos pastores, esposas de pastores, filhos de pastor, sei lá o que é. Uma coisa eu queria que você considerasse: o ministério é sustentado na âncora, e essa âncora é o chamado de Deus. Diante de todas as dificuldades que eu enfrentei, uma das coisas que nunca se passou na minha cabeça, noutra direção da vida pessoal, junto com a minha mulher, por causa do fato que Deus me chamou. Aconteça o que acontecer, Deus me chamou. Quer que eu diga uma coisa? Essa semana eu ouvi uma palestra de uma professora chamada Inês, não uma palestra, uma palavra dela, missionária lá em Angola, e voltou agora para tomar conta da escola CRE, do Colégio CRE, e ela falou uma frase de manhãzinha cedo que abençoou demais a minha vida, e eu vou dizer para vocês como segunda coisa concernente ao chamado: Deus nunca abandona um chamado. Deus nunca abandona um chamado. Grave isso no seu coração. Hebreus capítulo 13, verso 6. De maneira nenhuma te deixarei, nunca te abandonarei. Ele diz isso aqui, o autor, seja quem for, diz isso aqui depois de dizer: contentai-vos com as coisas que tendes. Dizendo que nós não deveríamos ser avarentos, amantes do dinheiro. Contentai-vos com as coisas que tendes. Sabe por quê? Porque de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Deus nunca abandona um chamado. Ele vai sempre responder, atuar do jeito que Ele quer. Terceira coisa que eu gostaria de destacar: cuidado com a síndrome do pêndulo do relógio. Também ouvi isso no seminário de um professor, aqui em São Paulo. Nós temos que considerar o fato que às vezes, ou você está lá, ou você está cá. A filosofia clássica antiga, Aristóteles, citava justamente essa ideia do meio termo, do bom senso, do equilíbrio. Cuidado com os radicalismos. Os radicalismos não contribuem. Os radicalismos, muitas vezes, em situações simples, produzem sentimentos ruins, machucam as pessoas, trazem dor, sentimentos que ficam ali marcados nos corações e nas histórias. Vocês têm muito mais do que eu para compartilhar das próprias vidas de vocês. Mas pensem nisso, pensemos nisso. Nós devemos ter sempre cuidado com os extremos. Há uma tese sociológica que diz que todo extremo é problemático. Cuidado com os extremos. O texto nos ensinou, e essa é a quarta coisa que eu queria destacar: somos livres, mas não somos livres para pecar. Eu sou livre. Olha, vocês já perceberam, se eu quiser botar uma calça vermelha, eu boto. Se eu quiser botar uma gravata, eu boto. Não quero me sentir constrangido por ninguém. Se eu quiser vestir uma camiseta, eu visto. Bom senso deve ser considerado, e a gente vai considerar no processo de nossas vidas. Mas eu gostaria que você pensasse aqui que toda a liberdade que nós temos, não a temos para usar como licença para os nossos pecados. E o apóstolo Paulo, não está dizendo isso aqui à toa, porque quer ver um momento que a gente se solta e acha que a gente tem o direito de pecar? É quando o negócio pega fogo. Então, se a gente se desentender aqui, a gente começa a achar que a gente tem o direito de pecar. Se a gente viver em qualquer contexto em que determinados assuntos, determinadas situações de conflitos se aflorem, o que pode acontecer é que nós achamos que podemos usar a liberdade que temos para pecarmos. Quando a gente passa por dificuldade na igreja pessoal, basta que pessoas façam coisas erradas na igreja, nós vamos
justificar nossos erros, através dos erros dos outros. Nós transferimos a culpa para outros, daquilo que é nosso. E o que Paulo diz é, somos livres do pecado, não somos livres para pecar. Logo, cuidado para não manipular a graça, a fim de viver uma vida de libertinagem. Escute, cuidado para não manipular a graça, a fim de viver uma vida de libertinagem. A liberdade não deve ser usada como pretexto para a malícia. E por fim, a manifestação da espiritualidade cristã é o serviço de amor ao próximo. Portanto, aprenda definitivamente que pessoas espirituais são pessoas úteis. Por isso, a centralidade do serviço está no texto. Meus irmãos, aqui está o meu coração derramado diante de vocês. Por favor, não olhem para mim como uma pessoa que, por estar aqui na frente falando, deve ser considerado como o melhor em quaisquer das coisas que foram ditas. Eu apenas gostaria que nós todos fôssemos impactados pelo fato de que, como grupo, nós podemos ser melhores. Quero falar para vocês que eu sou pernambucano com muito orgulho, mas muito orgulho mesmo. Faz parte da história do pernambucano ser orgulhoso, os ideais de república, as lutas dos pernambucanos para transformar o Brasil numa república e deixar de ser uma monarquia. E Pernambuco foi punido historicamente com perda de territórios significativos. A fronteira de Pernambuco ia com Alagoas, passava de Alagoas, ia com Goiás. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho muito orgulho da minha história, do meu sangue, da minha gente, do meu sotaque. Claro que eu vou pegar o daqui, né? Depois de 2 anos você começa aí a... Né, mano? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Vivi 41 anos lá. E quando Deus me chamou para vir para São Paulo, eu quero dizer para vocês que me deu uma alegria tão grande de estar entre vocês. Queria que vocês soubessem que eu, Almir de Souza Cruz, juntamente com a minha esposa e com meus filhos, somos muito felizes de termos sido acolhidos e estarmos construindo amigos aqui em São Paulo. Quero dizer para vocês que tenho feito colegas de ministério, que pessoas têm se aproximado de mim, eu tenho me envolvido com pessoas, descoberto novas pessoas. Sabe o que eu queria dizer para todos vocês? Irmãos, nós não somos concorrentes, nós somos parceiros. Sabe o que significa isso? Parceiros. Eu não estou aqui para competir se a sua igreja é maior que a minha. Se um membro sair da minha igreja e for para a sua, graças a Deus que ele foi para a sua. Eu vou ficar triste que eu perdi na minha, mas se ele foi para a sua, que bênção, que Deus o abençoe, que Deus o use e que nós continuaremos orando por ele, para que ele seja bênção. E nós queremos abençoar uns aos outros. Nós não queremos brigar por ovelhas, competir por recursos. Nós não queremos viver como o mercado lá fora vive. As pessoas vivem desgraçadamente querendo tomar as coisas umas das outras. Entre vós não será assim. Que Deus nos abençoe para que nós possamos ser amigos, colegas de ministério. Eu citei aqui grupos. Poxa, que tempo bom eu poder me juntar com pastores para ouvir pastores chorarem, falarem de suas tristezas. Às vezes o que a gente quer como pastor é o quê? Era só que a pessoa ouvisse a gente. Que se você parar para pensar, tem alguns de nós estão assim, ó, que se você botar o dedo aqui assim, ó, a lágrima cai. Se encostar aqui, ó, a lágrima cai. E quantas vezes o que eu precisava era só de uma pessoa que me entendesse, uma pessoa que me compreendesse, uma pessoa que falasse a mesma língua que eu. E como é gostoso me encontrar com outros pastores. Nós precisamos de mentoreamento, de apoio mútuo, de nos encontrarmos, de ajudarmos uns aos outros. Irmãos, nós não somos concorrentes. Eu vim para São Paulo e eu quero que você tenha essa certeza. Eu não estou aqui para competir com o seu ministério. Eu quero servir e gostaria de poder somar entre nós. E gostaria também de ser abençoado por suas vidas. E tem sido muito recíproco o que eu tenho recebido nesses últimos tempos, como pessoa nova aqui nessa cidade. Como que eu tenho sido abençoado por irmãos em Cristo que não são meus concorrentes, são meus parceiros. E acho que isso me dá mais alegria ainda de poder estar nesse lugar. E eu, antes de orar, quero dizer que os últimos e melhores anos da minha vida, eu quero dar ao lado de vocês aqui na cidade de São Paulo. Foi para isso que eu vim para cá. E é para isso que eu estou aqui.